Ah, nobres amigos, eu estou aqui congelando novamente, estou gravando no mesmo dia tudo. Sim, eu gravo um monte de vídeos no mesmo dia, porque acredito que fica mais fácil trabalhar assim. Eu gravo um monte de uma vez, aí edito eles com o passar do tempo e aí programo eles para dias diferentes, porque aí acaba facilitando o meu trabalho aqui com o canal. Mas tá um frio de doer aqui, e eu só com essa manga comprida. Eu sou o Lucas Docas, e nesse vídeo aqui vamos falar sobre a influência do feudalismo, ou do sistema de poder feudal, e como isso afetava a sociedade medieval em si. Antes de tudo, eu acho que esse vídeo é um pouco desnecessário no geral, mas porque eu já falei muito de feudalismo aqui no canal, e eu acho que quem teve paciência de ver meus vídeos antigos já deve entender basicamente tudo que eu vou falar nesse vídeo. Porém, eu sei que nem todo mundo tem paciência de ver vídeo antigo. É até bom, porque aí eu posso monetizar uns vídeos novos e ganhar uma graninha a mais aí, né? Zoeira. Não, eu faço mais porque eu sei que não é muita gente que tem paciência de vídeo antigo, né? Pode ficar procurando no canal vídeo antigo sobre determinado assunto. Mas eu vou unificar toda essa questão. Como o feudalismo influenciava a sociedade medieval? Como eu já falei nos dois vídeos anteriores, a religião era o freio moral. Era toda a questão moral e imanente, transcendente. Toda aquela parte de noção do certo ou errado, mas sem alguém te obrigar a alguma coisa. A família era a questão do macro-indivíduo e da primeira jurisdição a cuidar de você. Nesse caso já havia algumas questões de obrigação, porém nada que, se você realmente quisesse sair, você saía. E agora o feudalismo é a questão do território, da terra. Porque a família não está restrita à terra. A família poderia mudar de terra e continuar mantendo os mesmos padrões de regras e funcionamento. Mas o feudalismo é a terra, ou melhor, a forma como ela seria administrada. Então, nobres amigos, a primeira coisa a se dizer, aqui nesse caso, assim como eu falei no vídeo anterior sobre as famílias, é que, da mesma forma que o indivíduo não era obrigado a permanecer em sua família, ele poderia abandoná-la, por mais que isso não soasse bem para ele, ele também poderia abandonar um feudo, caso ele vivesse em um. E detalhe, no caso de abandonar um feudo, não soaria necessariamente mal para ele, como abandonar a família, porque nesse caso já deixa de existir a questão moral, se torna meramente um contrato que ele quis abandonar, que ele quis sair, e saiu, porque afinal ele é uma pessoa livre, ele não é obrigado. Sim, nobres amigos, eu já falei em muitos outros vídeos, mas sim, servos, ou plebeus, ou como você preferir chamar, não são escravos e não estão presos a uma terra. Eles podem sair na hora que eles bem quiserem. E, inclusive, eles podem mudar para locais que não são terra de ninguém, para não pagar os devidos tributos a um dono da terra. Eles podiam, no passado, e o faziam, em alguns casos mais extremos. Porém, muitas vezes não era conveniente que o fizessem. Então, basicamente, muito do ficar no feudo ou dar para outros devia muito às questões de segurança ou quão felizes eles estavam com aquela terra e com a forma como ela era tocada. Já que muitas vezes os indivíduos não tinham coragem de ir para o que a gente chama de terra de ninguém. Então, sim, as pessoas eram livres para sair do feudo a hora que bem entendessem. Uma coisa muito interessante que eu já falei em outro vídeo também, da própria relação de suzerania e vassalagem, ou da própria relação de aliança entre nobres, é que cada nobre só manda em seu feudo. Sim, a lei de um feudo pode não ser a lei de outro, o que significa que sim, se o cara for condenado em um feudo por uma coisa que é lei nesse, mas não é lei no outro, se ele mudar de feudo, já era, danou-se o senhor feudal, que ficou descontente porque a pessoa não seguiu a lei dele. A lei de um feudo só vale para o próprio feudo, e não para outros feudos. Não importa se é aliado ou não, se é vassalo, se é suzerano, não importa. O feudalismo é um sistema de extrema atomização territorial, onde alguns fazendões teriam autonomia de países independentes em suas legislações internas, ou sua forma interna de funcionar. E sim, nobres amigos, um elemento muito importante de ressaltar é que quem faziam as leis serem cumpridas dentro de um feudo era seu próprio senhor feudal. Porém, o senhor feudal, ele não era um cara lá, nossa, eu vou ficar brincando de criar leis, vou criar uma constituição extensa para o meu feudo, porque eu quero que todos os plebeus dele decorem as leis e sigam completamente, ou senão eu vou ficar cobrando multa, ou exigindo coisas deles em troca para eles não serem punidos, ou punindo eles porque eu gosto de punir eles. Cara, na boa. Podiam até haver senhores feudais maníacos capazes de fazer tais besteiras, mas no passado era muito raro um senhor feudal querer controlar demais a vida da população de seu feudo, mesmo porque ele tinha assuntos mais interessantes para cuidar, como o da própria família, por exemplo, como de suas alianças militares, como da defesa de seu castelo. Então ele fazia o mínimo. Geralmente, o poder territorial de um senhor sobre seus plebeus costumava ser o mínimo possível, porque ele queria apenas garantir seu sustento. E como
o sustento dele dependia dos plebeus que trabalhavam sua terra e que pagavam uma porcentagem do que produziam ou uma porcentagem do seu tempo de trabalho para produzir para ele, para que ia ficar atazanando a vida do plebeu dele lá? Deixa o plebeu fazer o que bem entender, contanto que pague tudo em dia, né? Por que ele ia ficar querendo atazanar a vida dele? Então, sim, a tendência natural é que um feudo, controlado por um nobre, tivesse o mínimo de intervenção possível dele. Porque ele simplesmente não seria um tirano fanático por poder, na maioria das vezes. Ele só ia querer manter a vida dele e a família dele. Ia querer cuidar de assuntos mais importantes e interessantes para ele. Mas então, ele não ia querer perder tempo dele com coisas que não acrescentassem nada para ele. Sem falar que isso era uma coisa que acontecia assim. Eu ainda quero fazer um artigo medievalista sobre isso, só para mostrar para vocês de casos de feudos onde seus senhores feudais foram verdadeiros tiranos e a população literalmente debandou de lá. Mas sim, se ele fizesse muitas besteiras, a população dele poderia debandar de lá e ele perderia sua fonte de sustento. Então sim, intervenção o mínimo possível. Crimes pequenos, ele julgaria uma restituição, caso no máximo isso. Crimes muito graves, ele julgaria a possível morte de alguém, mas morte de alguém para não representar mais ameaça dentro da comunidade dele. Isso é, quando não houvesse a mera expulsão da comunidade. Agora, a terra realmente era dele. Então, se ele quisesse fazer alguma coisa com a terra, ele poderia. Se ele quisesse fazer uma parceria com alguém, com alguma corporação, para, por exemplo, ceder algum privilégio a essa corporação dentro da terra dele, ele poderia. Afinal, a terra era dele. Embora quem fosse sofrer com o mau uso da terra seria ele também. E não os plebeus que poderiam livremente mudar na hora que bem entendessem. Então, qual que é o grande papel do feudalismo na sociedade medieval? Era o papel de definir poderes extremamente limitados sob o controle alheio, uma vez que o feudalismo não era lá um poder de extremo controle ou algo extremamente autoritário no geral. Pelo contrário, era uma coisa que tendia, até por suas características naturais, a ser algo muito menos autoritário do que os sistemas de poder de hoje. E mais do que isso, o pouco que sobrava de lei, justiça e controle ia parar na mão do senhor feudal. Mas para ele próprio também não era muito interessante tal assunto. Então, se a religião pudesse regular as pessoas de alguma forma, se as famílias pudessem regular as pessoas de alguma forma, por que ele se daria ao trabalho de ficar cuidando da vida alheia, se não precisasse? Era uma forma extremamente fragmentada de poder, e o próprio fato de ser feudalismo significava que era uma sociedade com muita facilidade de se mudar as coisas. Mudar no sentido de você mudar de lugar mesmo, se você não tivesse satisfeito com um determinado lugar. Porque a fazenda do lado já seria outro país. Então você andaria tipo 5 km a pé, você já teria atravessado a sua fronteira em coisa de 5 km. O que no fundo o feudalismo significa é que era uma sociedade muito menos controlada, muito menos centralizada e que provavelmente permitia muito mais liberdade às populações da época do que as formas de governo atual. Sim, haviam exceções. Sim, haviam tiranetes. Sim, haviam pessoas idiotas. E sim, a realidade da época não era mil maravilhas porque não havia tecnologia. Mas sim, de fato era isso que o feudalismo significava. Uma extrema fragmentação territorial que permitia uma fácil mobilidade entre os territórios para quem desejasse e quem se sentisse insatisfeito com o território onde estava. Significava também um regime de poder completamente baseado na propriedade da terra, uma vez que aquele que fosse capaz de defender uma terra simplesmente seria seu senhor, devendo no máximo uma lealdade militar a algum senhor mais forte, mas somente em caso de guerra. E bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo eu posso ficar por aqui. Já falei bastante sobre o assunto, né? É um assunto tanto quanto repetitivo, tanto que eu citei de forma muito abreviada muitas coisas que eu falei em outros vídeos sobre o assunto. Se quiserem, procurem aí no canal, por favor. Tem muita coisa interessante para ver. É só um pouquinho de paciência e interesse e vocês encontrarão praticamente muita coisa, muito material sobre a Idade Média aqui. E bom, nobres amigos, espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Se gostaram, por favor, deixem seu like.